Boa noite, então, a todos. É um prazer revê-los. Mais um encontro nosso aí de direito tributário, encontro síncrono. Antes de entrar no conteúdo da semana, eu queria revisar com vocês o nosso estudo de caso. Vamos a ele aqui, o estudo de caso da semana passada, para a gente analisar e tirar alguma dúvida de algum aluno, mas eu vi que aqueles que responderam, foram 20 alunos, responderam e todos acertaram. Esse estudo de caso era bem tranquilo, bem simples. O caso era o seguinte: o Estado do Ceará, visando aumentar sua arrecadação e proteger a produção interna de rapadura, resolveu aumentar a alíquota de ICMS das rapaduras que viesse do Estado de Pernambuco, majorando de 18% para 30%, por meio de lei. Você foi procurado por um empresário local que tem um contrato de compra de rapadura com uma indústria de Pernambuco e está preocupado com o aumento do preço decorrente da majoração do imposto, inviabilizando a manutenção do contrato. A majoração do imposto está correta? Apresente o parecer de forma fundamentada. É bem tranquilo, né? A majoração do imposto ela não está correta, né, em razão da violação do princípio da vedação à discriminação em razão da origem ou destino do produto ou serviço, que está prevista no artigo 152 da Constituição. Era essa que era a resposta. Um tema bem simples e uma resposta que atende, né? Você analisou, verificou qual era o fundamento e apresentou o fundamento. Certo? Então, essa seria a resposta padrão. Nesse aí, a generalidade dos alunos que fizeram acertaram e não havia nada, nenhuma omissão, né? Porque, a não ser que aqueles que não indicaram o artigo da Constituição, mas não houve discrepância nas respostas, não. Alguém ficou com dúvida a respeito do estudo de caso? Queria fazer alguma pergunta sobre o estudo de caso? Tá ok? Tranquilo, né, Isabel? Vamos lá, então. Beleza, mano. Realmente foi fácil. Vamos, então, ao conteúdo da semana. Essa semana nós iniciamos a segunda parte da unidade 2 e nós começamos a estudar as imunidades. Eu disponibilizei um vídeo que trazia uma parte introdutória das imunidades, um segundo vídeo que falava da imunidade recíproca e um terceiro vídeo que falava da imunidade recíproca extensiva. Na próxima semana, vamos seguir nas outras imunidades, não é? Professor. Diga, Gleice. Eu gostaria de tirar uma dúvida com o senhor, se o senhor já souber, como será a questão da nossa V1, que já saiu o calendário de provas. Vamos fazer assim, Cleison? Eu vou falar com vocês, mas deixa mais para o final da aula, tá bom? Perfeito. Que aumenta o Perfeito. quórum, aí senão eu vou explicar agora e depois eu repito de novo no final. Então, quando for no final da aula, no fechamento da aula, eu vou abordar esse assunto, tá bom? Tá, mas obrigado aí até pela lembrança, mas eu vou abordar, tá legal, esse assunto. Mas é bem tranquilo, são 20 questões para fazer em meia hora, coisa bem tranquila, tá? Estou brincando, não são 20 questões, não. Eu me tremi todinho agora, passei mal aqui. Não, depois eu explico. É porque o pessoal acordou, agora o chat agora bombou aqui, viu? Nada como falar de prova para o pessoal acordar, né? Eu tenho certeza que teve gente que até a alma saiu do corpo agora. Né? Tranquilo. Mas aí a gente vai falar no final, tá bom, Cleiton? É bom que o pessoal fique acordado até o final da aula aí. Tá joia? E eu vou abordar essa questão da AV1. Bom, então a gente vai falar agora da imunidade, né? Desse aspecto introdutório, da imunidade recíproca e recíproca extensiva. Antes de eu fazer a minha abordagem, eu queria já saber se alguém tem alguma pergunta, porque a gente vai direcionando o conteúdo aqui, a nossa explanação, pelas perguntas de vocês. Alguém tem alguma pergunta sobre a imunidade recíproca extensiva, ou a parte introdutória da imunidade?
A Nada, minha dúvida, tranquilo. professor, Diga, foi Cleiton. em relação. É, é, é muito confuso quando, além da questão da imunidade ser uma cláusula pétrea que está Uhum. inserida na Constituição, quando você retira isso, eu acho muito confuso. Imunidade, isenção e alíquota zero. O senhor até explica. Certo. Mas mesmo Beleza. explicando, você ainda fica. Vamos lá, vamos reforçar esse ponto. Tá ótimo. A gente vai tirar essa dúvida agora. E é natural porque vocês estão começando a estudar tributário agora. Então, realmente são institutos que são muito parecidos, mas que a gente vai ver que a semelhança é só pelo fato de não pagar o tributo. Mas, fora isso, não há mais nenhuma semelhança. Tecnicamente, não há semelhança. De maneira mais genérica, todos eles geram não pagamento do tributo. Mas a diferença entre os institutos ela é bem marcante. Eu vou começar pela imunidade, tá certo? Imunidade, vocês lembram que eu falei para vocês que é igual injeção, né? Quando você toma uma vacina, né? Toma injeção, uma vacina, você fica imunizado de determinada doença. A imunidade, ela é uma vacina, entre aspas, tá? Estou fazendo uma comparação, que o constituinte, então se eu estou falando constituinte, imunidade só pode estar na Constituição, que o constituinte dá em uma pessoa, que aí a gente vai ver que é uma pessoa jurídica, ou em uma coisa, que a gente vai ver que pode ser os livros, pode ser os fonogramas ou videofonogramas nacionais. Então, a imunidade é uma proteção, uma barreira que o constituinte entrega para determinadas pessoas ou coisas. E essa barreira, ela impede que o ente federado tribute aquela pessoa ou aquela coisa que está sendo imunizada. E se está na Constituição, o primeiro aspecto que a gente precisa lembrar é qualquer garantia que está na Constituição, ela é o quê? É uma cláusula pétrea. Se ela é cláusula pétrea, beleza, Patrícia, tá joia. Falando nisso agora, Patrícia, eu lembrei, ó, Isabelle, né? Acho que a Isabelle tinha botado uma pergunta. Eu vou concluir daqui a pouco. Isabelle, eu até mandei uma mensagem para você, você botou uma pergunta, só que ela não apareceu no meu comentário. Eu recebi a notificação, aí vinha a notificação lá, dizendo que você tinha feito uma pergunta, é só começava o iniciozinho da pergunta na notificação. Aí por isso que eu não lhe respondi, viu? Eu até mandei uma mensagem para você, pedindo que você repostasse a pergunta, tá bom? Não sei se você chegou a ver a minha. Você apagou, então foi por isso que eu não conseguia ver. Então tá bom. Eu Mas não consegui ver. Oi? é digno de elogios mesmo, essa questão dos vídeos curtos. Além disso, Uhum. assim, a metodologia que o senhor usa, eu acho que de todas as Certo. disciplinas, é a única que eu consigo acompanhar, porque toda semana, na sexta, eu sei que tem um estudo de caso, o senhor dá aula Uhum. nos vídeos, quando chega à noite, o senhor tira dúvida. Eu até estava elogiando, até na aula da professora Aline, esse Beleza. formato. Eu acho que, principalmente pela questão da pandemia e da forma que a gente vive em casa, com muitas atribulações, muitas coisas, eu acho que é a única disciplina que não lhe sobrecarrega. Porque as demais, é tanta coisa, parece que você vive para a faculdade, não tem outra vida. Porque eu vou Uhum. para o trabalho, quando eu volto, tem 1000 coisas na plataforma, tem dia que eu acho que eu vou ficar louco. Mas Não, aí tá de parabéns, viu, professor? não, beleza, eu agradeço e eu tenho essa percepção também, né? Porque eu sei que não adianta eu jogar um monte de conteúdo para vocês, porque vocês têm 10 matérias, sei lá, 12, enfim, né? Então eu tenho essa sensibilidade, mesmo que a gente estivesse fazendo presencial, vocês veriam, não teria essa questão de estudo de casa, a gente faria o estudo de casa em AVP, vocês veriam, né? Mas eu não sou de ficar sobrecarregando o aluno, não, tá certo? Né? E aí, não, beleza, então, Isabela, desculpa aí, mas obrigado, Cleiton, pelo feedback aí, é importante a gente saber que está conseguindo ajudar vocês a acompanhar o conteúdo que é importante, é você terminar a tributária e saber, não, eu consegui entender, se eu ver alguma coisa, eu vou saber pelo menos para onde ir, né? Lógico que ninguém vai sair daqui sabendo tudo, até porque eu não sei tudo, e como é que eu vou ensinar o que eu não sei, né? Mas vocês vão conseguir saber onde vão pisar, né? Tá certo? Obrigado aí pelos elogios. E aí eu vou. Tá bom, Isabelle? Aí já que você apagou, então tá explicado, porque eu tentei achar e eu fiquei preocupado. Eu falei, poxa, ela mandou uma pergunta,
e eu não estou conseguindo, não consegui ver a pergunta lá, tá bom? Eu só vi a notificação. Mas que bom que já esclareceu lá a dúvida, tá bom? Vamos voltar aqui, então, à questão da imunidade que eu estava explicando, né? Então, eu falei que a imunidade é cláusula pétrea. Se ela é cláusula pétrea, né? E sempre que quiser, viu, gente, pode postar pergunta lá também no YouTube, tá? No canal lá, pode postar as perguntas lá que eu vou respondendo. Tá? Só a da Isabelle que eu não tive como responder, mas aí está explicado. Então, eu achei que era algum problema até na minha configuração lá, mas está explicado e aí eu fico satisfeito que já foi esclarecida a sua dúvida. E sempre que quiserem, se quiserem postar a dúvida lá, viu o vídeo, já quer deixar a dúvida registrada, pode deixar ali, eu vou responder e certamente eu vou abordar depois no nosso encontro síncrono, viu? Então, a dúvida que você botar lá, eu já abordo também no encontro síncrono aqui. Respondo lá e mando, e a gente trata aqui também no encontro síncrono. E se quiserem também deixar para apresentar aqui, não tem problema, fiquem à vontade. Então, vamos lá, fechar a imunidade. Acho que vocês conseguiram entender que eu deixei claro que imunidade está na Constituição. E se está na Constituição, é cláusula pétrea. Se é cláusula pétrea, não pode ser suprimida e nem reduzida. Só pode ser o quê? Ampliada, não é isso? Qualquer garantia, qualquer direito ou garantia fundamental, e a imunidade é uma garantia, né? Essa garantia ela só pode ser ampliada. E marquem isso, porque isso já vai diferenciar, vai ser uma das diferenças para a isenção e para a alíquota zero. O que é isenção? Isenção é a lei, aí vejam bem, eu estou saindo da Constituição agora, estou falando de lei. É a lei excluindo um crédito tributário. O que significa excluir o crédito tributário? Significa que acontece o fato gerador, ou seja, existe na lei dizendo que aquela situação seria tributada. Ele acontece o fato gerador, surge a obrigação tributária, e na hora que o fisco vai fazer o lançamento, vai constituir o crédito tributário, vem a lei que concede a isenção e exclui aquele crédito. Então, percebe que na imunidade a gente nem tem o fato gerador, porque aquela situação jurídica não pode ser nem alcançada pela lei. E, portanto, você não tem nem o surgimento da obrigação tributária. Lá na isenção, eu tenho o surgimento da obrigação tributária, mas vem a lei e exclui o crédito tributário. Diz assim, olha, você praticou um fato gerador, contribuinte, mas eu vou dispensar você do pagamento do tributo através da isenção. Enquanto lá na imunidade, o tributo ele nem nasce. Percebem? Ele não nasce porque a Constituição não deixa. Ela imuniza, ela bloqueia aquela pessoa jurídica ou bloqueia aquele bem, de maneira que ele não pode ser atingido pela tributação. Na isenção, é a lei que exclui a obrigação de pagar, dispensa o pagamento do tributo. E, portanto, como é por lei, essa dispensa pode ser revogada. Enquanto na imunidade ela não pode ser revogada, porque a imunidade é cláusula pétrea. E na isenção, eu tenho o surgimento da obrigação tributária, entretanto, apesar de surgir a obrigação tributária, na hora que vai surgir o crédito tributário, que é o carnezinho que você recebe para pagar, ele não surge por quê? Porque tem a isenção. Até aqui, gente, tá ok? Diferença de imunidade para isenção. Beleza? Posso seguir? Então, vamos lá. Aí a gente chega na alíquota zero. O que é a alíquota zero? Para a gente calcular o tributo, a gente precisa de parâmetros matemáticos para fazer esse cálculo. Um dos parâmetros é a chamada base de cálculo. O que é a base de cálculo? É o valor econômico sobre o qual incidirá um percentual. Esse percentual é chamado de alíquota. Então, para eu ter um tributo, eu chegar no valor do tributo, eu preciso ter o valor econômico que eu vou tributar, que, por exemplo, no IPVA é o valor do veículo. E eu preciso ter o quê? A alíquota, que vai ser o percentual que vai incidir sobre o valor do veículo. Por exemplo, eu tenho lá um veículo de 20 mil reais e eu vou pagar 2% de IPVA. Quanto que eu vou pagar de IPVA? 2%, incidindo sobre 20 mil, vai gerar um IPVA de 400 reais. Quando o legislador utiliza a alíquota zero, ele diz o seguinte,
nessa situação aqui, a alíquota vai ser zero. E se eu multiplicar zero por 20 mil, vai dar quanto? Zero. A finalidade da alíquota zero, ela atuar. Lembra que a gente estudou nos tributos com função extrafiscal? Que são aqueles tributos que atuam no mercado, né, no cenário econômico, atuam em uma determinada situação social? Lembram lá quando a gente estudou imposto de importação, exportação, IPI, IOF? Então, a alíquota zero vai ser aplicada nesses tributos quando? Quando, por uma questão econômica, tiver interesse em zerar a tributação. Por exemplo, eu quero favorecer a exportação de um determinado produto. O que o presidente da República vai fazer? Aplica a alíquota zero na exportação. Quanto que ele vai pagar de imposto de exportação? Zero. Agora, e se nascemos no mês que vem e ele quiser aumentar a alíquota, ele pode? Pode. Ele precisa de lei para isso? Não. Não é exceção ao princípio da legalidade, o aumento, né, das alíquotas do imposto de importação, IPI, IOF? Exatamente, Bárbara. Vai ser para cumprir uma função social ou até para cumprir uma função econômica nessa questão de mercado externo, né? Na importação e exportação. No IPI, no IOF, é mais por questão social mesmo, às vezes econômica e mais social. Tá joia? Então, a alíquota zero, ela tem essa função de, nos tributos que atuam de modo extrafiscal, o presidente da República ter flexibilidade de manobrar esses tributos. Porque se fosse... Por que ele não faz isenção? Isenção teria que ser por meio de lei. E para ele revogar uma isenção, ele precisava fazer o quê? Uma lei. Então, por isso que ele usa a alíquota zero. Porque ele não precisa de lei para criar o benefício, né? Embora, se a gente falar assim, professor, na prática, nem o imune vai pagar, nem o isento paga, nem o alíquota zero paga. Mas vocês percebem que o funcionamento dos institutos é diferente, que a imunidade dá uma proteção muito maior, enquanto a isenção, a proteção é menor, mas é lei, então, para alterar tem que ser por lei. E no alíquota zero, é decreto do presidente, ele aumenta, diminui, pode botar 200%, depois bota zero, aumenta para 100%, e assim vai. Ficou clara a diferença de imunidade, isenção e alíquota zero? Ajudou aí, Cleison, a esclarecer e tirar... porque no vídeo, como o vídeo é mais curto, né, eu não podia... Eu evitei, né, de me alongar muito, para não ficar muito cansativo. Né? Mas acho que deu para agora visualizar melhor, não é? Ficou ótimo. Beleza, meu amigo. Então, vamos em frente aí. Mais alguma dúvida aí sobre a questão da imunidade? Se não tiver, eu vou começar a fazer aqui minha caminhada aqui sobre o conteúdo, tá certo? Então, vamos lá. Vamos andando. Quem tiver dúvida no caminho aqui da fala, vocês podem intervir aí, abre o microfone ou joga aqui no chat e a gente tenta dirimir a dúvida, tá bom? Vamos lá. A primeira parte, que era a parte introdutória, tinha essa diferença que eu apresentei, né? De imunidade, isenção e alíquota zero. E depois eu falei sobre a classificação da imunidade. Como é que a gente classifica a imunidade? Eu esqueci de comentar no início da aula, gente, mas eu percebi hoje que eu não tinha colocado os slides, viu? Para mim, eu tinha jogado no domingo, mas eu acho que bobeei. Mas eu já disponibilizei os slides, tá? Eu vi hoje e fui e disponibilizei. Tá bom? Vocês me desculpem aí. Tá? Mas ele já está lá, já liberei lá. Eu botei hoje, à tarde, aqui, um pouco antes da aula, eu vi que não botei nem para a turma 314, nem para de vocês. Para mim, eu tinha colocado, né? Foi ato falho, tá bom? Me perdoe aí, mas já está lá na plataforma, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Outro assunto que eu queria comentar, eu vou ser bem pontual, são as classificações, tá? A classificação das imunidades. Eu vou falar só de duas, tá? Que são as mais importantes e que a gente vai precisar entender para trabalhar isso, porque a gente vai trabalhar isso no decorrer do estudo da imunidade na próxima semana. Temos duas classificações que merecem mais atenção. Uma classificação se refere à natureza da imunidade. Alguns doutrinadores chamam de
parâmetro de concessão, mas é a natureza da imunidade. Quanto ao parâmetro de concessão ou natureza da imunidade, ela pode ser objetiva, subjetiva ou mista. Quando eu falo em imunidade objetiva, é porque alguma coisa está recebendo imunidade. Né? Por exemplo, a imunidade do livro. Né? A imunidade do livro é uma imunidade objetiva, porque recai sobre a coisa, sobre o livro. Tá? Então, imunidade objetiva é aquela que está relacionada e aplicável a coisas. Imunidade subjetiva é aquela subjetividade que está relacionada a pessoas. Então, a imunidade subjetiva ela é aplicada a pessoas. E, no caso, a gente vai ver que são pessoas jurídicas, tá? Mas, imunidade subjetiva, pessoas. Imunidade mista é aquela que engloba pessoas e coisas. A maior parte da doutrina defende que não há imunidade mista na nossa Constituição. Eu concordo. Alguns autores, o Ricardo Lobo Torres, por exemplo, ele fala que a imunidade da pequena gleba rural, que é explorada pela pessoa ou pela unidade familiar, ela é uma imunidade mista, porque ela recai sobre a pessoa e recai sobre o pequeno produtor rural. Eu não entendo assim. Para mim, e para uma parte da doutrina, na verdade, é um requisito, porque a pequena gleba rural ela tem que ser explorada pela pessoa ou pela unidade familiar. Ponto. Então, a imunidade é uma imunidade que depende desse requisito. Então, por isso que a maior parte da doutrina entende que não há imunidades mistas. Mas vocês vão encontrar autor, como eu já citei o exemplo do Ricardo Lobo Torres, que para ele a imunidade da pequena gleba rural explorada pela pessoa ou pela unidade familiar, ela é uma imunidade mista, tá? Mas, a rigor, o mais importante que eu quero que vocês gravem é que a imunidade pode ser objetiva ou subjetiva, tá certo? Quanto à natureza ou quanto ao parâmetro para a concessão. A outra imunidade que eu gostaria de falar é aquela imunidade que depende de uma regulamentação. A imunidade, quanto à necessidade ou não de regulamentação, ela se diz imunidade condicionada ou imunidade incondicionada. Imunidade condicionada é que depende de uma lei que regule como essa imunidade vai ser aplicada. E aí eu já digo para vocês que a lei que regula a imunidade é uma lei complementar por força do artigo 146 da Constituição. O artigo 146 fala que cabe à lei complementar dispor sobre uma das matérias é a questão da imunidade. E quando ele fala de imunidade, ele está tratando das imunidades condicionadas. Então, a imunidade condicionada, ela depende de lei complementar, que vai dizer quais são os requisitos para que ela seja concedida, para que ela seja usufruída. A imunidade incondicionada, como o nome diz, não depende de condição nenhuma e, portanto, não depende de lei complementar para a sua regulamentação. Então, na imunidade condicionada, eu preciso de uma lei complementar que vai disciplinar as condições da imunidade. Na imunidade incondicionada, basta estar na Constituição e ela já pode ser usufruída desde que o requisito da Constituição seja atendido, né? Tem que ser ali aquela pessoa, aquela coisa, para ele poder ter a imunidade atendida. Ficou claro essas duas classificações de imunidade que eu queria apresentar para vocês, quanto à natureza, objetiva, subjetiva ou mista, quanto à necessidade ou não de regulamentação, condicionado ou incondicionado. Tranquilo, né, Marlon? Beleza. Vamos em frente, então. E aí a gente chega nas imunidades, tá? O artigo 150, inciso 6º, ele traz as imunidades, tá? E eu já chamo a atenção para o seguinte, as imunidades ali tratadas só se referem a impostos. Por que eu friso isso? Porque nós temos 5 espécies de tributo no nosso ordenamento jurídico, tá? Nosso sistema tributário, ele é composto por impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições em geral. No caso do imposto, o artigo 150, inciso 6º, traz ali as imunidades dos impostos.
Só tem essas imunidades na Constituição? Não. Quando vocês lerem a Constituição e se depararem com a palavra não incide, é isento, se está na Constituição, gente, pode falar que não incide, pode falar que é isento. Na verdade, aquilo ali é uma imunidade. Por exemplo, lá no artigo 5º fala de uma imunidade de taxa. Quando chega e diz assim, é isento de taxa a expedição de certidão de interesse do cidadão. É mais ou menos assim que fala no artigo 5º. Quando ele fala ali, é isento, na verdade, aquilo ali não é isenção, é uma imunidade. Por que é imunidade? Porque está na Constituição. Então, as imunidades não são só as que estão ali no 150, inciso 6º, não, tá, gente? Eu tenho outras imunidades. A própria gleba rural, que eu falei para vocês, que é lá no artigo 240, não lembro agora, o artigo que trata lá do imóvel rural, né, da política rural, lá tem essa imunidade. No próprio sistema tributário, no artigo 155, tem a imunidade do ICMS nas exportações. Então, eu tenho vários momentos da Constituição imunidades, tá? Não são apenas os do 150, inciso 6º, não. Certo, Patrícia? Vou responder agora. A taxa pode ter imunidade? A única taxa que tem imunidade, Patrícia, é essa que eu falei das certidões do artigo 5º, tá? Porque para ser imunidade tem que estar na Constituição. A maior parte da situação que você tem a dispensa do pagamento de taxa, na verdade, é uma isenção, tá certo? A imunidade de taxa é só aquela que fala no artigo 5º para a expedição de certidões de interesse, né, para o exercício de direitos, tá? Então, a gente não tem outras imunidades de taxa na Constituição, não. Agora, você vai encontrar na lei que cria cada taxa, você vai encontrar situações de isenção. Tá joia? Então, foi bom você levantar essa pergunta, Patrícia. Por quê? Porque lá no artigo 150, inciso 6º, ali as imunidades são para impostos. Então, por exemplo, no caso da imunidade recíproca, a gente vai ver que a imunidade recíproca é a impossibilidade dos entes federados cobrarem impostos sobre patrimônio, renda e serviços uns dos outros. O que não proíbe, por exemplo, o município de cobrar da União a taxa de coleta de lixo domiciliar. Por quê? Porque a imunidade não é para taxas, a imunidade é para impostos. Tá certo? Cleison, quer perguntar aí? Sim, professor. É porque, Opa. Assim, lendo o inciso 6º do artigo 150, se o senhor não tivesse falado, se eu lendo sozinho em casa, eu não ia entender como imunidade, porque ele fala instituir imposto sobre. Ele fala, é vedado, né? É vedado instituir imposto sobre, né? Não, o artigo fala só instituir imposto sobre. Não, você vai lá em cima, tem que ir lá no caput, né? Não, verdade, professor. Ele vai lá em cima, sem prejuízo e tal, é vedado a União, Estado, verdade. Inciso 6º, instituir imposto sobre, tá certo? Aí, por que é a imunidade? Porque ele não protege, ele diz assim, ó, não pode cobrar imposto nessa situação. É só lembrar lá da vacina, é a vacina que o Constituinte dá em todas aquelas situações do inciso 6º. Tá joia? É por isso, mas tem que... você vai no caput, ele fala, né? Sem prejuízo de outras garantias, é vedado a União, Estado, Distrito Federal e Municípios, 2 pontos, aí vem instituir impostos sobre patrimônio, aí no caso da imunidade recíproca, né? A linha A, patrimônio, renda e serviços, uns dos outros. Esse uns dos outros é quem? União, Estado, Distrito Federal e Municípios. Tá joia, Cleiton? Perfeito, professor. Agora, me gerou uma dúvida com relação a, por exemplo, igreja e o culto, né? Aí fala na isenção. Uhum. Aí agora a gente... Não, ele não fala isenção, não. Ele fala que não incide, tá? Isso, não incide. Ele não fala que não incide. É verdade instituir sobre tempos de qualquer culto. É porque, assim, atualmente a gente vive uma polêmica grande com relação a isso, que é das igrejas, né? Tem Sim. muitas passando por um processo de lavagem de dinheiro. E aí me veio o seguinte questionamento. Quando seria que essas igrejas poderiam ser tributadas ou não, na prática de um crime como esse, de lavagem de dinheiro? Aí elas não, mas veja, conta.
Veja, a questão da lavagem de dinheiro não tem relação com a imunidade, tá certo? A imunidade é o quê? É proibição de cobrar impostos. Ponto. Né? O crime da lavagem de dinheiro, né? Qualquer outra conduta ilícita lá de movimentações financeiras atípicas, etc., isso aí vai ser resolvido na esfera administrativa, né? E na esfera penal. Na esfera tributária, não pode cobrar impostos. Tá? Até teve uma polêmica aí de ia ter uma remissão aí para as igrejas, mas essas remissões eram de contribuições, tá? Eram contribuições, não era imposto, que impostos eles já são imunes. Era contribuições. Porque a imunidade, essa imunidade do inciso 6, como eu estou chamando a atenção, é só para impostos. Tá certo, Cleison? Então, essa questão de lavagem de dinheiro, etc., é um desvio, uma deturpação, mas eu não quero adiantar a imunidade religiosa, porque a gente vai discutir ela na próxima semana. E isso tem um contexto histórico que justifica isso, que explica isso, tá certo? Perfeito, professor. Tá joia? Pois é, Bárbara, a lavagem de dinheiro é uma coisa, ali é o ilícito penal dele, e aí tem as sanções administrativas lá do COAF, né, pela movimentação financeira atípica, que é passível de multas, né? Isso é uma coisa, né? Agora, a tributação é outra, e aí não pode tributar porque é imune. Imune de impostos, mas aí tem as contribuições. Os outros tributos a igreja tem que pagar normalmente. Agora, pode ter isenção? Pode ter uma taxa, por exemplo, que vem a lei e dê uma isenção para a taxa. Vai depender de cada uma. Eu queria voltar um pouquinho, gente, que a Patrícia, a Maria Patrícia, tinha feito uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Ela tinha perguntado sobre imunidade para os templos. O perdão que houve, na verdade, eu não sei se foi taxas, Patrícia, eu não peguei a lei, mas parece que foi vetado, né? Parece que houve o veto, né? Não sei se vão derrubar o veto, mas me parece que foi vetado, que não houve a sanção, né? Então, assim, eu não me aprofundei muito, eu acho que era taxa ou então era contribuição, tá? Eu li alguma coisa sobre contribuições, dívidas de contribuições, tá? Mas realmente eu não me aprofundei no assunto, tá bom, Patrícia? E aí a igreja também é imune em relação a impostos, assim como a imunidade recíproca aqui, tá certo? Mas parece que foi vetado, né? Mas seria por isso que teve uma lei, né? Porque esse perdão, na verdade, é uma remissão, né? Seria uma remissão desses tributos aí, de taxas ou contribuições. Não seria imunidade nem isenção, não. Tá certo? Mas aí, até onde eu vi, eu acompanhei as matérias, houve o veto, né? Não sei se o Congresso vai derrubar o veto. Bom, então, vamos voltar aqui. Então, vamos chegar na imunidade recíproca. Eu estava explicando para vocês, chamando a atenção que essa imunidade do inciso 6º é a proibição de instituir impostos, tá? Então, ele fala lá, é vedado, União, Estado, Distrito Federal e Município, instituir impostos sobre. Aí vem a linha A, patrimônio, renda e serviços uns dos outros. Por que é recíproca? Uns dos outros. União não pode cobrar imposto de Estado, Estado não pode cobrar imposto de município, município não pode cobrar imposto da União, e assim por diante. Então, por exemplo, o prédio da Receita Federal aqui em Juazeiro é imune. O município não pode cobrar IPTU daquele prédio. Por quê? Porque ele é um prédio da União, se é prédio da União, não pode cobrar IPTU sobre o patrimônio da União. O veículo da ambulância da Secretaria de Saúde do município de Juazeiro do Norte, o Estado do Ceará, não pode cobrar IPVA da ambulância do município de Juazeiro do Norte. Por quê? Porque o veículo é patrimônio e patrimônio é imune, não pode incidir imposto. O município não pode cobrar ISS, por exemplo, do serviço hospitalar que é prestado no hospital regional. Todo hospital incide. Eu vou chegar nos Correios, Patrícia, quando a gente chegar na extensiva, tá bom? Eu vou falar nos Correios aí, a gente vai gastar uns 10 minutos falando, eu vou aprofundar o que eu fui pouco superficial lá no vídeo, tá? Então, o que acontece? Esse serviço hospitalar que é prestado no hospital regional, se fosse um hospital particular, e no hospital particular, ele paga ISS. Incide ISS, porque é um serviço. Como é um serviço feito pelo Estado,
esse serviço ele é imune. Então, não incide ISS ali no serviço hospitalar que é prestado no Hospital Regional do Cariri, em razão da imunidade. A mesma coisa, a União não pode tributar a renda do Estado do Ceará. Não pode tributar a movimentação financeira, a aplicação financeira. Se o Ceará faz uma aplicação financeira, não vai poder incidir IOF. Por quê? Em razão da imunidade. Então, a imunidade, ela gera essa impossibilidade de instituir sobre patrimônio, renda e serviços uns dos outros, incidir os impostos. O que não impede de incidir uma taxa. Então, lá, o município não pode cobrar IPTU do prédio da Receita Federal, mas ele pode cobrar a taxa de coleta de lixo. Normalmente, o que acontece? A gente percebe que vem a lei da taxa e dá uma isenção para União, Estado e Distrito Federal. Então, a lei municipal de coleta de lixo, eu não conheço, mas eu imagino que tenha isso, ela deve lá estipular uma isenção para a taxa. E aí isso não é imunidade, é uma isenção. Mas, normalmente, isso é feito justamente para evitar essa tributação entre os entes federados. Nos impostos, é uma imunidade porque está na Constituição. Qualquer outro tributo vai depender da lei conceder, e aí não vai ser imunidade, conceder uma isenção. Então, essa é a imunidade recíproca. Está ok até aqui? Imunidade recíproca, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Joia? Então, vamos lá para imunidade recíproca extensiva. Oi, diga, Cris. Beleza. Beleza, valeu. Então, vamos para a imunidade recíproca extensiva. Imunidade recíproca extensiva não, mas aí, Fábio, é diferente. Isso aí, às vezes, é carro que é alugado, viu? Carro alugado, se o município, o Estado, aluga um veículo, o veículo não é do município Estado, ele só está a serviço do município Estado, então ele não é imune, certo? Então, realmente, ele está em débito, tá certo? Agora, se ele é um veículo lá no nome do ente público, né, no nome do Estado, no nome do município, no nome do... Aí é imune, né, meu amigo? Aí tem um crimezinho para isso, né? Excesso de exação, né? Quando você cobra um tributo que é indevido, e é sabidamente indevido, né? Então, se espera que alguém que trabalhe no Detran saiba que um veículo que esteja no nome, aí atenção, ele tem que estar registrado no nome do ente público, tá certo, Fábio? Se é um veículo de aluguel, ou seja, o Estado alugou, o município alugou, a União alugou, ele tem que ter o recolhimento do IPVA. E quem é que recolhe? Quem vai recolher é o locador, que é o proprietário, tá certo? Então, aí tem que detalhar mais a situação. Se realmente o veículo era alugado, aí o IPVA deveria estar com o IPVA, licenciamento e seguro obrigatório devidamente recolhido, tá bom? Vamos lá, imunidade recíproca extensiva, que está no parágrafo 2º do artigo 150 da Constituição. O parágrafo 2º do artigo 150, ele diz o quê? Ele fala que se estende às autarquias e fundações a imunidade prevista no inciso 6º, a linha A. Por isso que ela é imunidade recíproca extensiva, porque ela é dada para autarquias e fundações a respeito, né, da imunidade que já é concedida aos entes federados, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Isso é a imunidade recíproca extensiva. Agora, atenção, aqui na imunidade recíproca extensiva, o parágrafo 2º ele fala o seguinte: patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Então, veja, se eu tenho uma imunidade extensiva, no caso da imunidade extensiva, ela não vai englobar tudo, não. Só vai englobar aquilo que estiver relacionado à finalidade específica daquela autarquia.
Então, se a autarquia tiver um imóvel, que aquele imóvel ela aluga, por exemplo, não é finalidade de uma autarquia alugar bem. Se ela aluga, ali vai ter que incidir IPTU, vai incidir imposto de renda sobre aluguel. Tá? Deveria, tá? Daqui a pouco a gente vai ver que não é bem assim que funciona. Mas deveria pela interpretação do artigo 150, parágrafo 2º. Então, a imunidade extensiva, ela pega aquela imunidade que seria da União, do Estado, dos municípios, do ente federado, e também entrega para as autarquias e fundações. Por que autarquias? Porque as autarquias, elas são entidades descentralizadas que recebem a delegação de uma atribuição que é competência exclusiva de um ente. Então, no caso, por exemplo, das agências reguladoras, que são autarquias, caberia à União fiscalizar e controlar a exploração do minério, é competência lá da União, e também a exploração e comercialização de petróleo, como competência da União. O que a União fez? Criou uma autarquia chamada Agência Nacional do Petróleo, que vai executar essas competências. Então, a autarquia nada mais é do que uma descentralização, a criação de uma entidade que vai executar uma competência exclusiva do ente federado. Ok para a autarquia? Vamos para a fundação. O que é a fundação? Fundação é um conjunto de bens que é afetado a uma destinação específica. Eu estou dando um conceito genérico de fundação, tá? Conjunto de bens afetados, ou seja, destinados a executar a consecução de uma atividade específica. No caso da fundação pública, são bens públicos que são destinados para uma atividade específica. Saúde, educação, por exemplo. Muitas universidades brasileiras federais, a maioria das universidades federais, são fundações. Elas recebem ali, a União destaca um patrimônio e com aquele patrimônio cria uma fundação que vai desempenhar uma atividade específica, no caso, ensino superior, por exemplo. Então, o que a Constituição diz? Que as autarquias e as fundações, quanto ao patrimônio, renda e serviços utilizados nas finalidades essenciais, vão ser imunes. E depois fala assim, e delas decorrentes. Aí esse delas decorrentes já deu uma abertura, né? O dela decorrente, gente, teria que ser uma atividade que fosse consequência daquela atividade essencial. Então, por exemplo, dela decorrente, se eu tenho lá a Agência Nacional do Petróleo, a Agência Nacional do Petróleo vai fazer fiscalizações. E aí, por exemplo, a renda da multa dessas fiscalizações não pode ser tributada pelo imposto de renda. Por quê? Porque a multa é decorrência da atividade de fiscalização. Me parece isso bem claro. Mas a interpretação que o Supremo dá é a seguinte: qualquer atividade que o recurso seja utilizado para o funcionamento da entidade, da autarquia, da fundação, vai ser imune. Ou seja, acabou dando imunidade para tudo. Tá? Enquanto estava na autarquia e na fundação, estava tudo bem. E aí eu vou chegar na pergunta, né, no pedido aqui, que deixa eu ver aqui quem foi que fez. Foi a Patrícia, né? Maria Patrícia pediu para falar dos Correios, né? Vamos chegar agora, Maria Patrícia, nos Correios. O que acontece? O Supremo começou a aplicar esse entendimento nas autarquias e fundações de que qualquer atividade que tivesse, mesmo que não fosse diretamente relacionada à atividade essencial, mas que aquele bem, aquela renda, né, aquele serviço, ele fosse revertido para a atividade essencial, ele também seria imune. Então, aí já abriu a porteira, né? O que acontece? Chegou aí os Correios, né? Os Correios chegaram para o Supremo lá nos idos de 2000, tem 20 anos isso. Chegou para o Supremo e falou assim: Supremo, é o seguinte, legal esse seu entendimento aí sobre a imunidade, né, para as autarquias e fundações, mas eu queria lhe dizer o seguinte, Supremo, eu também tenho que ser imune. Por que, Supremo, que eu tenho que ser imune? Porque, embora eu seja uma empresa pública, o Correios é uma empresa pública, eu desempenho uma atividade
da União, que é a exclusiva, que é o serviço postal. Então, como eu faço uma atividade exclusiva, Supremo, eu tenho que ser imune, porque você entende, né, que autarquia, atividade exclusiva, é imune. Então, na verdade, o que o Correio falou? O legislador disse pouco, já que o Supremo entende que toda autarquia é o ente que desempenha uma atividade exclusiva, e se a autarquia é imune, eu desempenho uma atividade exclusiva, eu também tenho que ser imune, embora eu não seja autarquia. E aí, o Supremo coçou a cabeça e disse que estava certo. E eu já manifesto aqui a minha discordância, e boa parte da doutrina discorda também desse posicionamento. Porque é o seguinte, o artigo 111 do Código Tributário, ele fala o seguinte, que as isenções, e aí a gente está falando de isenção, não está falando de imunidade, elas devem ser interpretadas literalmente. E aí a gente vai fazer uma analogia. Isenção é um benefício fiscal. Imunidade também é um benefício fiscal. Então, benefício deve ser interpretado literalmente, é da essência do direito tributário. E o Supremo interpreta imunidade de maneira extensiva. Ele, usando um trocadilho infame, né? Ele fez a extensão da imunidade recíproca extensiva. E passou a entender o seguinte, com o caso, paradigma dos Correios, que, pelo fato dos Correios desempenharem o serviço postal, originalmente, tá, o primeiro entendimento do Supremo foi o seguinte, o serviço postal é imune. Beleza. Então, o serviço postal é imune, até aí a gente consegue engolir. Por quê? Porque realmente o serviço postal só quem faz é o Correio. Tá legal. Só que, não satisfeito, o Correio veio com outro argumento. O Correio depois, né, passou ali uns 3, 4 anos, a coisa foi se consolidando, os Correios dizendo o seguinte, Supremo, o problema é o seguinte, eu não posso ser imune só no meu serviço postal. Porque é o seguinte, o serviço postal, ele dá prejuízo. Mas não é porque a empresa é mal gerida, não é porque a gestão é incompetente, é porque ele dá prejuízo, é um serviço que dá prejuízo. Então, para cobrir o rombo do serviço postal, eu preciso fazer outras coisas. Então, o que eu faço? Eu vendo Totolec não, vendo título de capitalização, que é uma espécie de Totolec, né? Vendo título de capitalização, eu vendo cartões de Natal, eu ofereço serviço bancário, eu faço transporte de encomenda, mas eu faço tudo isso, Supremo, porque eu quero cumprir o meu serviço postal. Então, como eu quero fazer o serviço postal, eu faço isso para cobrir o rombo do serviço postal. Não é porque ele é mal gerido, é só porque ele é deficitário mesmo. E aí, o que acontece? O Supremo coçou a cabeça, já vinha aquele entendimento, né? Lembra que eu falei que mesmo que a decorrente, o Supremo entendeu que o decorrente de atividade essencial era tudo aquilo que era revertido para a atividade essencial. E aí, o que acontece? Onde passa um boi, passa uma boiada, e a boiada passou. E com isso, o Supremo disse o seguinte, que os Correios, eles deveriam ser imunes em todos os serviços, em todo o seu patrimônio, em toda a sua renda, embora ele não executasse serviço postal. E eu pergunto a vocês, quanto que representa o serviço postal para o Correios, né, em termos de volume de serviço? A último percentual que eu vi não chega a 20%, acho que é 16, alguma coisa por cento, dentro de totalidade do serviço que o Correio presta. Então, aí o Supremo vai e entende que é tudo imune. E aí, quais são os problemas? Primeiro, e aí vamos às críticas a esse posicionamento do Supremo, né? Primeiro problema é porque o Supremo concede uma imunidade extensiva para serviços que não estão relacionados à atividade essencial. Segundo, esse entendimento do Supremo contraria o próprio artigo 170 da Constituição, que fala sobre o direito econômico e diz que as empresas públicas e sociedades de economia mista
não podem receber nenhum benefício nas atividades que concorram no mercado privado. Ou seja, transporte de encomenda. Quem faz? Tudo quanto é transportadora no Brasil. VB Express, Motoboy, né? Uber, todo mundo faz serviço de transporte de encomenda. Mas a moto do correio é imune, o carro do correio é imune, o prédio do correio é imune, o transporte da encomenda não incide ICMS, se for intermunicipal, interestadual, não incide ISS se for dentro do município, enquanto todas as outras transportadoras pagam IPVA, IPTU, ISS, ICMS. E mais, né? Portanto, isso contraria o próprio artigo 170, que diz que não pode ter nenhum benefício concedido à empresa pública ou sociedade de economia mista quando ela atuar num segmento de mercado em que haja concorrência privada. Então, esse problema é intransponível, né? E mais, né? E aí, ó, agora não passou nem a boiada, passou a manada de elefantes agora. Por quê? Porque choveu de empresa pública gritando que era imune. A Infraero fez isso, as companhias de água fizeram isso, né? E aí tem o problema da Sabesp, que até hoje o Supremo não decidiu, porque a Sabesp tem até ações. A Sabesp não é empresa pública, é sociedade de economia mista, e tem até ações na Bolsa de Nova York, né? E aí, vai ser imune? Né? E mais, o Supremo entendeu que, mesmo se for sociedade de economia mista, com participação societária de particulares, né, nas ações, ainda assim haverá imunidade. E aí... Eu acredito que logo vai se resolver, né? Esses problemas aí, porque o governo vai vender tudo, professor, aí vai ficar mais fácil. se Deus quiser, né? Deus te ouça, né? Espero que consiga, né? Porque não se justifica. Como é que você pode justificar, Cleison, uma empresa que não paga nenhum imposto, concorrendo de igual para igual, com uma empresa que paga tudo? E pior, aí eu vi uma das justificativas, né? Justificativa de sindicalista, né? É que com a privatização vai aumentar o frete, a despesa de frete do correio. Meu amigo, duvido que aumenta. Pode botar um imposto que vai diminuir. Para ter uma ideia, eu vou mandar um SEDEX. Se eu mandar um SEDEX para Fortaleza, eu pago R$60. Se eu for mandar de empresa aérea, de SEDEX para chegar com 5 dias, viu? Se eu mandar de empresa aérea para chegar no dia seguinte, na porta da pessoa que eu quero entregar, eu pago R$22. Eu mandei ontem. Já chegou hoje para a pessoa que eu queria mandar um documento lá em Fortaleza. Mandei pela Gol, chegou hoje de manhã. Entreguei ontem, paguei R$22. Se eu fosse fazer SEDEX, pagava 60 e não ia chegar em 5 dias. Dá para dormir com um barulho desse? A Gol paga todos os impostos e o Correio é imune. Como é que pode? Por que eu pago 60 no que é imune e o outro que paga todos os impostos eu pago R$22? Então, só mesmo o sindicalista para defender que vai aumentar o frete, né? Vai aumentar o valor dos os preços cobrados pelos Correios. Duvido que vai aumentar. Né? Não vai aumentar, não. Vai diminuir. Mesmo com o surgimento da carga tributária. Vai diminuir, não tem dúvida. Porque quem vai querer entrar nos Correios vai querer entrar para concorrer. Não vai querer entrar para perder. Os fretes dos Correios realmente são caríssimos, apesar de haver as isenções. Pois é, as imunidades, né? Mas a sorte, Cleiton, é que o serviço é muito bom, né? Não é? Tu manda um negócio pro Correio, tu manda um negócio pro... Tem uma encomenda aí que tá com um mês que era para ter chegado e ainda não chegou. Esperando aí. Só tua? E não tem onde reclamar, né? Tem uma ouvidoria lá, mas você reclama e não tem respondido, né? Reclama, volta uma resposta automática. Né? Então... Olha, a Patrícia disse que está esperando as coisas da China até hoje, a Patrícia no estado aí.
Tá difícil. E aí, Pois Patrícia, é, ainda você tem que pagar o imposto lá em Curitiba, viu? pois é, ainda chega lá, tem que tributar, né? Não, o pior não é o imposto, né? O pior é você pagar os R$ 15, né? Que eu comprei um negócio esses dias, né? E aí chegou lá, mas foi isento, né? Porque era abaixo do valor da cota lá, abaixo de US$ 50. E aí tinha que pagar os R$ 15, né? Aí eu fui, paguei os R$ 15 e até hoje não chegou. Tem 45 dias que eu paguei os R$ 15 lá. Recebi no e-mail que tinha que pagar, fui, paguei e nada. O negócio de 3 dias saiu dos Estados Unidos e chegou no Brasil. De Pior foi meu Curitiba irmão. para cá leva 45 dias e não chegou ainda. Realmente, para chegar em Curitiba é muito rápido. Só que de Curitiba para cá, minha, é uma eternidade. Mas Pois pior foi é. meu irmão, que gastou R$ 200 na China, comprando mochila, comprando óculos. Chegou aqui, só chegou brinquedo. Eita, aí é pior, né? E aí não tem como reclamar, né? Vai reclamar para quem, né? Não, aí já era. Aí Vai ficar perdeu com mesmo. prejuízo mesmo. Tenta vender o brinquedo, é o jeito, né? Não tem o que fazer, né? Mas, enfim, aí o que acontece? Aí, para fechar essa discussão, né? O Supremo, então, com essa postura, gerou uma farra do boi, uma farra do boi na espécie, né, das empresas públicas de sociedade de economia mista. Para você terem ideia, tem uma sociedade de economia mista do Rio Grande do Sul, melhor dizendo, de Porto Alegre, né? É do município de Porto Alegre, que ela pediu a imunidade para o Supremo reconheceu. O que a Sociedade de Economia Mista faz? Ela gerencia um hospital, ela é um hospital lá do município de Porto Alegre, e aí o Supremo diz o seguinte, não, como serviço de saúde é serviço essencial, então ele é imune também, porque apesar de ser... Aí, de novo, qual é o argumento? Dá prejuízo. O argumento era, como ela dava prejuízo, apesar de ter acionista, ele nunca ia distribuir lucro. Então, o negócio é você gerir mal a empresa pública, a sociedade de economia mista, e dizer para o Supremo que você precisa de imunidade, já que você é um péssimo gestor. E aí o Supremo concedeu a esse hospital imunidade. Então, veja, hospital não é uma coisa que dá dinheiro, né? Por isso que a gente não vê hospital particular, né? Não existe hospital particular, né? Só hospital público, né? E aí, esse hospital lá do município de Porto Alegre, que tem acionista, porque é uma sociedade de economia mista, que não faz uma atividade exclusiva, porque saúde não é atividade exclusiva, é atividade concorrente, você tem União, Estados, município, Distrito Federal com competência em saúde, então quebrou todas as regras do Supremo, e aí o Supremo vai e concede imunidade. Qual o fundamento? Ah, porque o hospital dá prejuízo mesmo, então vamos dar imunidade para ele. E durma com um barulho desse, né? O problema é que essa imunidade, ela fere essa questão lá do artigo 170 da concorrência. É uma atividade privada, serviço hospitalar. É diferente se fosse o próprio ente público, né? O hospital é do município de Porto Alegre. Beleza, não tem problema nenhum, é imune. Agora, o hospital é uma sociedade de economia mista. O município criou uma sociedade de economia mista, distribuiu ações, né? Então ele tem acionistas, inclusive privados, e ele vai, essa sociedade de economia mista, ela ganha imunidade, através da extensão de uma imunidade recíproca extensiva, que era só para autarquias e fundações. Ok aí essa polêmica aí dos Correios e até onde que isso aí chegou aí? Se vocês pesquisarem no Supremo, vocês vão encontrar cada coisa que o Supremo reconheceu a imunidade, que vocês vão se surpreender. Certo? A respeito da imunidade, nenhuma pergunta, não? Tudo tranquilo? Tem só mais um assunto que eu queria tratar aqui da imunidade, para a gente A dúvida depois... só vem na hora da prova, professor. Ah, beleza, mas a parte complicada deixa para a prova mesmo, eu não explico na aula não, a gente deixa para falar só na prova mesmo, que aí vocês tiram a dúvida. É brincadeira, viu, gente? A prova tá facilzinha. Meu filho e minha filha de 7 anos fizeram a prova em 15 minutos. Eles fizeram ontem, dei para eles a de tributário 1 e tributário 2. Eles gastaram 15 na de tributário 1 e 20 na de tributário 2. Então, assim, tá bem tranquilo, viu? Vamos lá. Esses aí estão feitos. Então, nada, né? De brincadeira. Só para descontrair. Bom, é o seguinte, gente. O último assunto que eu queria falar de imunidade recíproca, tá? Tá até nos slides.
uma questão de uma decisão do Supremo, que aí agora o Supremo acertou. Agora eu não vou criticar a decisão do Supremo, não há motivo de crítica, não. Tá certo? A OAB entra, aqui o Marlon perguntou, tá? A OAB entra na imunidade recíproca? Sim, Marlon, porque a OAB, ela é uma autarquia, tá certo? Então, ela recebe, sim, imunidade recíproca, tá bom? Ela é atingida pela imunidade recíproca extensiva. Não só a OAB, como todas as entidades de entidades profissionais, né? CREA, CRC, CRM, enfim, qualquer desses conselhos profissionais, eles são imunes, tá? Em razão da imunidade recíproca, tá bom? Extensiva, tá jóia? Bom, eu queria comentar uma decisão do Supremo que está nos slides, tá? É o recurso extraordinário 599176, depois vocês podem olhar lá, é o slide 13, tá? Vocês vão ver que tem lá um extratozinho da ementa, tá? Eu vou ler aqui e vou explicar para vocês entenderem. A imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão. O que ele quer dizer é o seguinte: se você comprar, se o município comprar um imóvel, por exemplo, o município é imune, certo? O município é imune, não tem dúvida. Mas quando ele compra um imóvel, o fato dele comprar esse imóvel não quer dizer que ele não seja responsável pelos tributos que o imóvel devia. Então, vamos dizer que tinha lá dívida de IPTU, dívida de taxa. Né? Vamos mudar o município, vamos tirar o município, vamos botar o Estado. O Estado comprou um imóvel, tá? Porque o município também tem competência no IPTU, vamos botar um Estado. O Estado do Ceará compra um imóvel. Esse imóvel tinha dívidas de IPTU e de taxa, por exemplo, de coleta de lixo. O Estado não pode alegar que ele é imune e não querer pagar essa dívida de IPTU. Por quê? É o que o Supremo falou. Essa dívida de IPTU, ela não pode ser afastada porque quem gerou essa cobrança do IPTU não foi o Estado, e sim o antigo proprietário. O fato do Estado ser imune, a imunidade só vai proteger dali do momento que ela comprou para frente. Então, o Estado vai ter que pagar os tributos devidos para trás. Entenderam essa situação? Desse recurso extraordinário? Beleza? Outro caso que eu queria colocar também. Pois é, e aí isso tá, eu botei aqui no slide para vocês também. Outro caso que eu queria abordar também, aproveitar e abordar, tá? É o caso de um repetitivo que está também nos slides, que é o recurso extraordinário 308.872, tá joia? Esse recurso extraordinário, ele diz o seguinte: a imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido. Né? Esse julgado aí, essa ementa, ela é um pouquinho confusa, então vamos tentar, né, destrinchar ela. Primeiro, ele fala de contribuinte de direito. Essa figura chamada contribuinte de direito, ela surge quando a gente tem os tributos indiretos. Né? O que são os tributos indiretos? São os tributos que incidem na cadeia econômica. E como eles incidem na cadeia econômica, você tem a não cumulatividade, ou seja, sempre se abate o que foi pago antes na operação seguinte. O exemplo disso é o ICMS, eu vou dar um exemplo para o ICMS, vocês vão entender. Vamos imaginar aqui o ciclo da cadeia econômica do extrato de tomate. Então, para eu ter o extrato de tomate, primeiro eu tenho que ter o tomate. Então, vai ter ali um produtor rural que vai produzir o tomate e vai vender para uma indústria,
que vai beneficiar esse tomate e vai fazer um extrato de tomate. Quando esse produtor rural ele vende o extrato de tomate para a indústria, digamos que incida R$ 10 de ICMS. Então, do produtor rural para a indústria, R$ 10 de ICMS. A indústria vai, faz o extrato de tomate e vende esse extrato de tomate para o comércio. Quando vende esse extrato de tomate, lá vende as caixas de extrato de tomate, ele gera ali, ele tem que pagar R$ 30 de ICMS da indústria para o comércio. Só que, como foi pago R$ 10 antes do produtor rural para a indústria não vai recolher 30. Quanto que ela vai recolher? 30 menos os 10. Então, ela vai pagar para o Estado R$ 20. O comércio vai vender esse extrato de tomate para o consumidor. Quando ele vende esse extrato de tomate para o consumidor, ele vende e gera R$ 80 de ICMS. Ele vai pagar R$ 80 de ICMS, o supermercado? Não. Ele vai pagar quanto? 80, que é o que está na nota fiscal para o consumidor, menos 30, que não era o que a indústria teve que pagar da indústria para o comércio, foi 30. Mas na hora de ela recolher para o cofre, ela tirou 10, que era o 10 do produtor rural, e recolheu só 20. Então, o comércio vai, vende, na nota fiscal vem lá, ICMS 80. Só que o comércio não vai recolher 80, ela vai fazer 80 menos 30, vai recolher quanto? 50. Concordam? Vocês concordam comigo que esses R$ 80, quem é que arcou com o peso econômico desses R$ 80? Foi o consumidor final, vocês concordam? Porque não vem na nota fiscal do consumidor final lá R$ 80? Veio. Só que o consumidor final não é ele que vai lá na Secretaria de Fazenda recolher esse imposto. Quem é que recolhe? A pessoa chamada contribuinte de direito. Contribuinte de direito é aquele que a lei manda recolher. Aquele que a lei manda recolher é que é o contribuinte de direito. Quem é que a lei manda recolher? O produtor rural, quando faz a venda para a indústria, quando faz a venda para o comércio, e o comércio, quando faz a venda para o consumidor. Então, a repercussão econômica para o contribuinte de fato, que é o consumidor, foi de 80. Veja lá, o produtor rural pagou 10, não foi? A indústria não recolheu 20, 10 com 20, 30. O comércio não recolheu 50, 30 com 50, 80. Olha quanto que o contribuinte arcou com o ônus do tributo, R$ 80. Mas não é ele que foi lá recolher. Quem recolheu? O produtor rural, a indústria e o comércio. Essas pessoas, produtor rural, indústria e comércio, são os contribuintes de direito. Entendida a diferença de contribuinte de fato para contribuinte de direito, vamos entender agora esse julgado do Supremo. O que o Supremo está querendo dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, que a imunidade tributária subjetiva, lembra da subjetiva que eu falei, subjetiva para pessoas, a imunidade recíproca é uma imunidade subjetiva. Ela se aplica quando essas pessoas são contribuintes de direito. Ou seja, é o hospital prestando serviço, é o município lá entregando medicação, né? Seria a entrega de uma mercadoria, seria uma circulação de mercadoria, deveria incidir ICMS. Não incide por quê? Porque é o município entregando a medicação. Então, é imune. Então, ele age ali como contribuinte de direito. Então, a imunidade é só quando ele é contribuinte de direito, mas não quando ele é contribuinte de fato. Por isso que, se o Estado comprar um carro da Volkswagen, não pode chegar... Eu já comento sua observação, Cleison, só para não fechar, não quebrar o raciocínio. Não pode chegar o Estado e dizer assim, olha, Volkswagen, eu sou o Estado, então você não bota ICMS na nota fiscal, porque ICMS é para mim mesmo. Então você não bota ICMS porque eu sou imune. E o IPI eu sou imune também, então você não vai botar o ICMS que teria que pagar para a União, não, porque eu sou imune. O Estado pode fazer isso? Dizer para a Volkswagen para não cobrar o ICMS e o IPI da venda do veículo?
que vocês acham? Não, né, Cleison? Por quê? Porque o Estado, nessa situação, é contribuinte de fato. E para contribuinte de fato, não há que se falar em imunidade, porque a imunidade é para o contribuinte de direito. Então, só quando o Estado está na posição de contribuinte de direito, é que ele vai ter imunidade do patrimônio, bens e serviços, renda e serviços. Então, a União, se a União comprar um carro da Fiat, vai via nota fiscal para a União, cobrando IPI, cobrando ICMS. O IPI é da União, mas vai vir cobrando IPI. E quem é que paga o IPI? Quem paga o IPI é a montadora, é a montadora ou a concessionária que ganha a licitação, é a montadora ou a concessionária. É quem está vendendo, embora ele cobre na nota fiscal, e quem compra acaba arcando com o ônus econômico do tributo, tá certo? E aí, o seu comentário, Cleison, é porque é da natureza do tributo indireto, a transferência da repercussão econômica, tá? É porque os tributos indiretos, eles incidem na cadeia econômica. E acaba que, como o consumidor final ele não tem como repassar, ele que arca com o custo do tributo, tá certo? Por isso, a reforma tributária é a tentativa de se criar o IBS, né, Imposto sobre Bens e Serviços, que é o conhecido IVA, né, que é o Imposto de Valor Agregado, que existe na Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão. Né? Nos países civilizados utiliza-se o IVA, né? E aqui no Brasil a gente tem esses impostos. O IVA é diferente, o IVA você sabe, você vai pagar 5%, acho que o projeto é 5% de alíquota, o que está lá na emenda constitucional. Então, você sabe, 5% acabou. Você sabe que você vai comprar ali R$10, você vai pagar R$10,50, que é os 5%. Então, ele vai vir por fora. Né? E todo mundo vai pagar IBS. Né? Todo mundo. Tá certo? Ok? Vocês entenderam essa explicação desse entendimento do Supremo? Que quando o ente federado ele atua como se fosse um consumidor, ele não é beneficiado da imunidade. A imunidade não protege ele. Tá joia? Alguma pergunta? Se não tiver pergunta, eu vou passar agora para a gente conversar sobre a nossa AV1, tá certo? Como é que vai ser a nossa AV1? Eu ainda estou esperando a coordenação me dar algumas diretrizes, né? A minha ideia de AV1 é o seguinte: a AV1 vai ser são 3 estudos de caso, tá certo? E eu pretendo fazer a AV1, eu facultar que ela seja feita em grupo. Então, vocês vão poder fazer em grupos, né, de até 3 pessoas. Então, não pode passar de 3, tá? Só pode ser, no máximo, 3 pessoas. Por quê? Porque são 3 estudos de caso, tá certo? E a minha intenção é liberar a AV1 no domingo antes da prova. A prova é dia 8, né? Então, eu liberaria dia 4 e vocês teriam até o dia 8 para entregar, e deveriam entregar até as 22 horas, que é o prazo, né, que termina a nossa aula síncrona, né, que seria a nossa aula síncrona, a aula que haveria a AV1 se a gente estivesse em sala de aula, tá certo? Agora, assim, só observação, eu preciso confirmar com a coordenação se essa minha ideia pode ser feita, tá? Por quê? Porque ainda está um pouco nebuloso se só pode liberar no dia a prova. Eu já vi o momento dizendo que só podia ser no dia, eu podia liberar de manhã, e já vi momento dizendo que poderia antecipar. Então, até quinta-feira que vem... No cronograma que a gente recebeu, tem falando que se for no dia para obedecer às 4 horas, se for prova, né, que seria o horário das aulas, e que se for estudo de caso, é para o professor dar um prazo dentro das 2 semanas de prova. É só Beleza. Isso que fala. Mas assim, no grupo dos professores eu já vi sair de tudo, tá? Então, eu confesso a você que ainda estou inseguro, tá certo? Mas até quinta-feira que vem a gente vai ter isso mais consolidado, tá bom? Mas se for, eu vou liberar domingo, tá? Então vocês vão ter domingo, pior que eu posso, vocês vão ter o domingo, tá bom? E aí, a partir do domingo, eu devo liberar dia 4, e vocês vão ter até o dia da prova, que seria o dia 8, para vocês entregarem. Ok? E o estudo de caso é bem tranquilo, é dentro do que vocês estão fazendo, não tem nada diferente do que eu estou propondo para vocês
semanalmente não. Tá certo? Tá ok, professor, tá ótimo. Beleza, Cleison? E aí esclareceu a dúvida, né? Por isso que eu quis deixar para o final, porque aquela hora a gente tinha 29, né? Agora a gente está com quase a turma toda aí, tá bom? Mas é isso, vai ser assim a nossa AV1. Se vocês preferirem de outra forma, a gente pode atender aí, né? Na outra turma, o pessoal quis fazer prova mesmo, né? Durante o horário, né? Tá ótimo Não? assim, professor. Tá bom A assim? gente é bem atento com essa forma que o senhor está utilizando aí. Beleza. Então vai funcionar assim, tá certo? A princípio eu vou liberar Ó, professor, domingo. mas Deus está vendo, viu? O senhor colocou uns casos bem bonzinhos aí toda sexta-feira, o senhor vem com uma prova aí com uns casos aí que ninguém... Igual aquela súmula, aí a casa cai. Não, mas eu expliquei, tá tudo explicado, gente. Né? Lógico que não vai ser, né, um caso tão simples, né? A gente tem que, né, tornar a coisa um pouco mais reflexiva, mas vocês vão fazer. Eu acredito que dá para fazer os 3 casos. Se fosse em sala de aula, vocês faziam em 40 minutos, 50 no máximo. Né? Em sala de aula, sem poder consultar a internet, sem poder consultar nada, né? Só com o vadimeco na mão. Né? Não, mas a gente Mas... também não consulta, não, professor, para poder testar os conhecimentos. A gente faz Ah, só é? nós, Beleza, vou saber. para poder testar, para ver como é que está o conhecimento. Pronto, então eu vou mandar um enunciado em alemão, tá? E outro em japonês e outro em francês, para vocês treinarem também em línguas, tá certo? Vamos ter alunos poliglotas em direito tributário, tá bom? Não consulta, é brincadeira, né? Não, mas os casos não vão estar muito diferentes do que a gente viu em sala, não, tá? Do que a gente colocou aí semanalmente, né? Lógico que não vai ser igual que semana passada, né? Semana passada foi muito fácil, né? Não mente não, né, Fábio? Né, Zé Fábio? Pô, tá certo? Mas não vai ser nada também extraordinário, não. Vocês vão conseguir resolver e sempre eu vou estar abordando assuntos que foram tratados na videoaula, foi tratado aqui em sala, né? Vai estar nos slides. Pode olhar para os slides que vocês vão achar a resposta também. Agora, eu vou querer, né? Como vai ser em grupo, obviamente, o critério de correção vai ser um pouco mais rigoroso, né? Porque se tem 3 pessoas fazendo uma atividade, eu vou esperar uma qualidade melhor de resposta do que uma pessoa que faz sozinho, né? Obviamente. Então, eu vou ser um pouco mais rigoroso. Mas fiquem tranquilos que não vai ser nada também que vá prejudicar, não. Ninguém vai ficar aqui pendurado em direito tributário, não, pode ter certeza. A não ser Professor, que pode colocar citações para fundamentar a resposta, devidamente lá pode, no autor e tudo? indicando a fonte, não tem problema, não. Tá certo? Bote lá, quiser botar o doutrinador, quiser botar lá um acórdão lá do Supremo, do STJ, pode colocar, certo? É importante sempre trazer a fundamentação, então lá está falando do princípio da legalidade, vai botar lá, princípio da legalidade, artigo 150, inciso 1º, que são essas coisinhas que eu vou descontar ponto. Né? Por exemplo, não botou lá 150, inciso 1º, eu tiro lá meio ponto. Entendeu? Porque tá Demais, bom, pô. pô. Pô, Não, meio meio ponto ponto. só. A Ué, gente faz só. tanto com a consciência, ainda o senhor fazer um negócio desse. Eu já vou dizendo que eu não vou fazer, eu não vou botar essas coisas de citação, porque eu vou fazer com a consciência. Aí não dá para me pesquisar, né? Mas eu quero que pesquise, eu não estou pedindo para não pesquisar, não. Pode Pois pronto, pesquisar. agora vou pesquisar então no Pai dos Burros. Pode mandar brasa. Tira 02, né? Tá bom. Vocês nem fizeram a prova, já estão chorando a correção. É porque a gente já Rapaz. está se adiantando, professor, porque a gente já sabe que Pois é. sempre é assim, né? Sempre Aqui é quando é todo na mundo hora, a casa precavido. cai. Né? Eu vou refazer a prova, então, já que vai ter tanta cobrança na correção, eu vou refazer a prova, então. Pois é. Não, né? Deixa que tá, né? Já tá feita, né? Pô, meus filhos fizeram em 15 minutos sem consultar, pô. Então vamos lá. Acredito que vocês façam mais rápido, né? O senhor Tá... viu o nível que eu tô. Não, gente, mas é isso mesmo. A prova vão ser 3 estudos de caso, tá? Não é nada de outro mundo, não. Dá para. Eu pedindo para você ficar quieto aqui, Joaquim. Não é nada de outro mundo, não, tá bom, gente? Vocês vão conseguir fazer com tranquilidade mesmo. Quem está acompanhando as aulas, está fazendo estudo de caso, vai fazer a prova aí. Garanto que, se não fizer nenhuma atrocidade,
tira mais de 9 com certeza. Né? Porque, a não ser que realmente, né, queira rasgar a prova, né? Mas se não, Vai dar certo. não consegue. Tem que melhorar agora, né, professor? Para quando chegar na V2, acaba chegar devendo pouco ponto. Pois chegar preparado para aí na passar. V2 a gente pega, né? Na V2, por isso que a pessoa tem que matar tudo que tem para matar na V1 para chegar na V2 mais tranquilo. Porque a V2 é onde a casa cai, né? Porque a P2. Pois é, a V2 e a gente faz a prova mais difícil, né? Caio, eu já rodei aqui a chamada, tá? Deixa eu conferir aqui, mas eu já acabei de rodar aqui, enquanto a gente estava conversando aqui sobre a prova, mas deixa eu conferir aqui se... Aqui a gente tem 43 em sala. Deixa eu conferir aqui se vai bater com o que a gente tem, tá? Mas eu já fiz aqui, eu rodo aqui, ela... Pronto, ó. Pronto, bateu, 43, tá? Inclusive, seu nome está aqui, tá, Caio? Tá bom? Então, tá tudo ok. Então, gente, então a chamada já rodei, tá? E tem 43 aqui e na minha lista ficaram 43 presentes. Então, tá batendo. Tá bom, gente? Então, alguém tem mais alguma pergunta? Se não tiver, então, gente, a gente vai encerrar então agora. Muito obrigado, então. Boa noite a todos, bom descanso, bom resto de semana, bom final de semana e obrigado aí pelos elogios, gente. Um abraço. E aí, no domingo, estou disponibilizando as outras videoaulas e na quinta-feira que vem a gente fecha a imunidade, tá bom?